Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Veja a Música. A nossa convidada é uma das maiores expressões do folk ou do pop folk brasileiro e está lançando CD e DVD, Todo Caminho é Sorte. Hoje a gente recebe Roberta Campos. Tudo bom? Tudo ótimo, prazer estar aqui. O prazer é com você meu. no programa. O teu disco, esse trabalho, ele resume 10 anos de carreira. É uma celebração que eu falo, né? A partir do meu primeiro disco independente, o Para Aquelas Perguntas Tortas, aí depois eu vim a lançar 3 discos com a DEC e agora esse trabalho que, na verdade, eu fiquei desde 2015 com o álbum O Todo Caminho é Sorte. E daí, como ele aconteceu, várias canções acabaram entrando em novela e eu acabei tendo mais coisa assim de expressão daquele álbum, eu resolvi fazer o meu primeiro DVD, que é o meu primeiro trabalho de audiovisual, né? Sei. O que eu achei curioso inicialmente na tua carreira é que você lança discos em espaços muito longos, assim. Você tem uma coisa de 3 anos para você lançar um Isso trabalho. foi meio que aquele time mesmo do que o disco tá acontecendo, sabe? Mais de música mesmo. Comecei a pensar num disco, a música entrou na novela, aí você começa a trabalhar mais ela e começa a fazer mais show. E aí eu mudo um pouco mais pra frente, assim. E é muito de sentir, assim, é a hora de fazer o disco também. O show é curioso porque você não mudou nada no show, né? Assim, em termos você registrou exatamente o que foi, como foi aquela apresentação, assim. Esse DVD, ele na verdade tem algumas coisas assim, porque eu coloquei um cello, um teclado, e as músicas elas têm algumas coisinhas que mudaram assim Eu falo porque, por arranjo. exemplo, no final que você coloca os teus principais hits, assim. Sim, Então você sim. vai esquentando o show, assim. Sim, sim. E aí no final você tem essa catástrofe. Normalmente quando se faz isso, mexe um pouco na edição, uma música vai para o meio, outra... Não, foi exatamente. E na verdade eu queria meio que caminhar pelos discos, né? Então até comecei com ensaios sobre amor e tudo, mas chegou um momento que eu falei, agora eu vou fazer as canções do Para Aquelas Perguntas Tortas e seguir cada disco, assim. E claro, colocando as 2 canções novas, a releitura de My Love também, mas era meio esse desenho da carreira mesmo. Outra coisa que é interessante, você foi uma das primeiras pessoas a fazer essa coisa mais folk pop, assim, que hoje você percebe, por exemplo, num trabalho desde um Ana Vitória ou desde um Melim, que hoje faz uma coisa mais com reggae, assim. Vocês se consideram meio que uma pioneira nessa? Então, é engraçado que eu não tinha pensado isso, assim. Não? Né? Não tinha pensado. Mas eu acho que sim, né? Agora você falando, começa a pensar. E essa coisa até do folk me colocaram na prateleira do MPB, assim, que hoje eu me sinto confortável e tudo. Mas eu também não... A noção de que a minha música era folk, ela veio um pouco tardia também. Eu não tinha muito um estilo definido por mim mesmo, assim, do que eu fazia, sabe? Como assim? Eu não tinha, por exemplo, qual o seu estilo de música, sabe? Se é MPB, é folk, é pop. Pra mim era uma mistura de tudo, assim, não tinha muito um nome para aquilo. E até que o Marcos Preto um dia até me falou, ele botou uma notinha sobre o meu disco que era um folk pop. Eu falei, interessante, folk pop. Acho que cabe, assim. Mas eram coisas que você ouvia, assim, Eu sempre ouvi muita coisa, né? Ouvi muito Beatles, ouvi muita Legião Urbana, até o pessoal do Clube da Esquina também. E eu acho que foi uma mistura, assim, que eu fui... Até pelo jeito de tocar o violão, que aquilo veio me trazendo, sabe? Um estilo que é meio misturado mesmo, né? Eu acho que não... Tem música que é mais folk mesmo, um negócio mais puro, tem coisa que já mistura mais e tem essa característica do refrão, que é mais pop também, né? Você tem uns trabalhos mais diversificados também. Por exemplo, tem E Eu Fico, que é um blues, né? É um blues, é. E é engraçado que ele surgiu, um dia eu peguei um vídeo que um menino no YouTube, até um gringo, se não lembro o nome,
ele mostrava umas coisas assim de escala, de blues e tal. Comecei a pegar aquilo e falei, nossa, que bonito. E aí, de repente, me veio a música, assim, eu fiz, achei interessante. Então, foi meu primeiro blues, que eu gosto de blues também, né? Você escuta muito? Hoje eu não tenho escutado tanto, não, mas eu já ouvi bastante, assim, o B.B. King, o Eric Clapton tem umas coisas assim que eu adoro também. Então, acho bem bacana. Coldplay é uma... Coldplay também. Você escuta? Eu ouvi bastante também. Tem 2 canções nesse disco, que tem muita coisa, assim, que me lembra muito Coldplay. Uma delas é Rio Sem Água, Sim. por causa da linha do violoncelo. Aham. E a outra é Minha Felicidade. Você acha a Minha Felicidade? Acho. Achei que você ia falar o Varrendo a Lua, que Acho. assim, depois que a gente fez, assim, eu fiquei meio falando, caraca, tem uma pegada assim de Coldplay. É engraçado. A Minha Felicidade eu não tinha pensado, mas eu ouvi muito Coldplay também. Uma banda que eu gosto. Hoje eu ouço um pouco menos, mas o primeiro álbum até o terceiro, eu acho, eu ouvi bastante. Tem muita coisa que lembra o Viva la Vida, assim. Legal. Esse disco é bem bonito. E o que você está escutando hoje? Hoje eu gosto muito de voltar, né, nessas coisas que eu ouvia antes. Sou apaixonada por Djavan, Marisa Monte. Então eu sempre estou colocando ali para tocar. Mas eu gosto, sou curiosa, eu gosto de conhecer pessoas novas e descobrir assim, esse pessoal que está tocando também. Então eu tenho ouvido muito, tem um menino de Belo Horizonte, até a gente fez uma música juntos, que é o César Lacerda. Sei. Eu gosto do jeito dele de escrever, assim, o jeito que ele cria as melodias dele, o jeito de tocar o violão, acho muito bonito. Tenho ouvido bastante ele. Belo Horizonte tem muita coisa de folk, né? Tem uma banda chamada The Moons, que eu acho muito legal. Eu não conheço. Tem uma banda lá que eu gosto muito também, que chama Transmissor. Sim. É bem que legal. A banda do Lobote são os caras do Transmissor. Tem o Henrique, né, que toca guitarra e tal. Eu acho bem bacana também. A menina canta muito bem, né? Canta, Juliana, tem uma voz diferente, né, assim, meio rouca. Acho bem bacana, gosto do jeito que eles escrevem também. As harmonias são bem bonitas. O teu primeiro disco, que é o Para Aquelas Perguntas Tortas, você lançou via Creative Commons. Não foi isso? Foi isso. Que era algo, assim, pega ou não paga, ou paga o quanto você achar e tal. Hoje, como é que você acha? Você acha que foi uma coisa certa em termos de carreira, você ter dado o disco, assim? Então, ninguém me conhecia, né? Então, eu acho que foi a melhor coisa a se fazer naquele momento, assim, que eu precisava que as pessoas olhassem para a minha música e quisessem ouvir. Então, era um acesso rápido para que tivessem esse contato com ela. Então, eu olho assim para a minha carreira, eu vejo que tudo que eu fiz, por mais que às vezes um passo que eu dei ali não foi muito... Hoje, eu analisando, não acho que de repente eu podia ter feito diferente. Eu acho que foi muito válido, assim. Então, principalmente nesse começo, como eu tinha muitas músicas, eu não tinha... Começa assim, eu não tinha dinheiro para fazer o disco. Então, eu fui estudar um pouco o meu violão, da forma que eu tinha... que eu conseguia também, que era pegando os vídeos no YouTube e estudando, assim. E comprando equipamento muito básico para conseguir gravar essas canções. Então, a forma de mostrar o disco para as pessoas, eu acho que foi super correto para mim, assim. Naquele momento era a ferramenta que eu tinha e foi bem bacana, assim. Hoje você tem essa questão do streaming, né? das plataformas de streaming, assim. Como é que você está lidando com isso? Então, as pessoas, elas estão com uma forma diferente também de ouvir música, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre se adequar a essa maneira nova. E eu acho legal, e cada vez tem mais plataformas, assim, que a pessoa fica à vontade para escolher a sua preferida. E também te dá aquela noção como tem gráfico, você pode acompanhar o que as pessoas estão ouvindo mais, a região que elas estão ouvindo também e tal. Acho que fica mais fácil ainda para você conseguir ver onde você tem que trabalhar mais a forma e tudo.
Mas, por Acho exemplo, bacana. o Todo Caminho é Sorte, você lançou em DVD. Sim. Você acha que é algo que, por exemplo, os teus fãs esperam ter você em casa, ter esse documento? Sim, eu acredito que sim. Mas aquela coisa de consumir o disco, o físico mesmo, o DVD, o disco e tal, ficou bem diferente, né? Acho que cada vez menos isso. E as pessoas sempre vão esperar ouvir mesmo na plataforma e quando o disco for, o DVD, por exemplo, for disponibilizado no YouTube para assistir. O que eu acho bacana é assim, ter esse material até na internet mesmo. E quando o lugar que eu vendo bastante assim o DVD ou qualquer produto, na verdade, ou CD, vinil, tudo é no show mesmo. Show eu sempre vendo muito. Porque eu acho que é aquele calor do momento e tal, e a pessoa querer ali que ela quer levar mesmo para casa um pedaço do seu show e do seu trabalho, né? Tipo, o cara sai e fala assim, eu preciso ver esse show de novo. Eu acho até de repente para guardar aquilo de memória, não, o show foi maravilhoso, vou levar uma lembrança dele, vai lá e compra um produto. Às vezes eu saio sem nada, assim, vou com a mala cheia e Sério? vende tudo. Teve uma vez mesmo, acho que foi em João Pessoa, acho que foi o lugar que eu mais vendi. Assim, o João pessoal Pessoa? estava até brigando porque queria comprar e não, como é longe, não dá para levar tanta coisa, né? Sim. Aí vendeu tudo, aí depois teve procura também na internet, na lojinha. Foi bem marcante, assim. Eu acho que é isso, é o show te marcar de uma forma tão bonita, assim, que você quer levar um pedaço dele para sua casa, né? Você tem 2 releituras nesse disco? Tenho. Perdão, 3? Então, são 3. Casinha Branca do Gilson, Aham. Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, de Léo Borges, e My Love, do Isso. Paul McCartney. Por quê? A Casinha Branca, eu até gravei no meu disco, né, o Todo Caminho à Sorte, porque esse disco foi muito voltar mais ainda para mim, assim, para minha raiz, minha essência. Aí eu fiz todo um trabalho, fui para Minas, quis passar um tempo lá, assim, numa época que era até festa de reis, dia de reis, não sei o quê. Fui na Folia de Reis, fui na Pastorinha, fui não sei o quê, visitar os lugares que eu vivi lá, que eram importantes para mim, que era bem um resgate, assim, sei lá, aquela coisa meio de uma crise existencial que você tá, sei lá, se curando, ou algo desse tipo, assim. Então, a Casinha Branca, ela tem um significado muito importante. Quando eu era muito pequena, eu vi o meu tio tocar, né, como uma pessoa tocar um instrumento, assim, pela primeira vez, eu tinha uns 5 anos de idade, era o meu tio, e ele cantava Casinha Branca. Então, a Casinha Branca, eu às vezes digo que ela despertou a minha arte, né? E daí eu achei muito importante colocar no disco e no DVD também, porque ela tem todo esse significado. E como é uma celebração, né? Eu queria celebrar esse momento que foi muito importante na minha vida também. Porque você estava nascendo quando a Casinha Branca estourou? 78, né? Eu tinha quase 1 ano. Tinha acabado de nascer. Eu fiquei intrigado com isso. Assim, mas foi bem assim. Aí fui fazer aula de violão, eu tinha 11 anos. E foi uma das primeiras músicas também que eu aprendi. Ela é simples também, né? Ou não? É simples, ela é bem simples. E daí me apaixonei pela música e fiquei feliz de conseguir colocar ela no disco. Aí o DVD é por isso, assim, essa celebração tinha que ter esse momento importante também, que foi bem celebrado. Eu acho interessante você pegar uma canção do Léo Borges e do Márcio Borges que não é tão conhecida e é uma canção de uma certa maneira bem recente, né? Uma canção de 2013 que você acabou descobrindo em 2008. Mas... Foi, eu que descobri um pouco tarde. Mas ela é muito bonita, assim, ela foi mesmo porque a música me ganhou, sabe? E é aquela coisa, eu queria ter feito essa música e ela me toca de uma forma, assim, muito bonita. E daí gravei também ela no disco, foi em 2010 que eu gravei. Sim. Aí eu tocava no meu show, né? Quando eu fiz meu disco independente, montei um showzinho ali e tal. E eu vi no rádio Milton cantando, achava que era dele até. E daí, ao mesmo tempo, eu lia o livro que conta a história do Clube da Esquina, que é Os Sonhos Não Envelhecem, que o Márcio escreveu.
Aí foi muito mágico, assim, que ao mesmo tempo lendo o livro, ouvi no rádio, achei que era do Milton, comprei o disco, o Pietà, fui ver, falei, nossa, é do Márcio e do Lô. Uau, aí ficou tudo mais especial ainda. Você gostou do livro? Eu gostei, achei muito bonito. Engraçado também, tem muita coisa engraçada. E daí, ao mesmo tempo, assim, entrei pro estúdio e falei, vou gravar. Ela é muito bonita. O Clube da Esquina falava com a tua geração, assim? Porque quando para mim, por exemplo, quando eu comecei a ouvir rock, assim, o Milton, o Lô, eles estavam num trabalho mais voltado para MPB, até para uma coisa mais jazz, assim. Não me tocou tanto quanto tocou quando eu envelheci, assim, pude compreender. Para você, por exemplo, já foi uma identificação imediata? Então, eu acho, assim, até o Milton, eu acho ele fantástico, é o meu cantor preferido ali dessa turma, né? E compositor também. Eu acho que ele tem um negócio que é muito rico, que ao mesmo tempo que a música dele é muito sofisticada, mas tem uma simplicidade também, né? Então a simplicidade eu me identifico muito, eu acho por ter uma simplicidade também nas coisas que eu faço, me identifiquei muito, assim, a primeira ouvida, as coisas que ele fazia. Aí depois eu vinha a gostar muito também do Beto, aquelas coisas mais alternativas e tal. A página do Relâmpago Elétrico é um disco que eu adoro, assim. E daí depois eu fui, acho que foi uma identificação aos poucos, né? Foi um negócio meio que... Você estava falando da página do Relâmpago Elétrico, o Milton foi o quê? Qual disco que pegou logo? Que eu gostei mais? Ou que te impactou, assim? Sabe que tem um disco que ele tem um título em inglês e tem várias músicas em inglês, eu não estou lembrando agora, que ele fez com o... Quem que ele fez aquele disco, gente? Aquele produzido pelo Emílio Deodato? Ou o Wayne Shorter? Um que tem a música Pablo, que tem uma parte em inglês. Não, ela é em inglês, na verdade, que ele fez pro filho dele. Sim. Eu não lembro o nome desse disco, é um nome em inglês. Não, Native Dancer? Não, começa com J. Agora você me pegou. Eu sei qual disco. Sabe qual é? Sim, esse disco aí, eu acho ele bonito demais. Eu acho ele bem... E é engraçado, tem muita coisa em inglês nele, assim, né? E daí me tocou muito também, eu também li o livro que fala a história do Milton, assim. E daí esse lance do filho e tal, essa descoberta, aí o disco ele passou a ter um sentido ainda maior para mim. Aí lá também tem a música Canção da América, que é em inglês. Sim. É esse disco, eu não tô lembrando. Eu confundi, porque o Native Dancer era do Wayne Shorter, que ele toca Milton, assim. Você estava falando dos Sonhos do Envelhece, da biografia do Milton. Você se identifica com a trajetória? Essas biografias, de uma certa forma, eles te dão um exemplo de direcionamento de carreira, assim? Sim, tem muitas coisas ali que acabam te abrindo, né, a visão para tudo. Mas é engraçado que eu venho meio de um lado meio contrário de tudo, sim, assim, né? Que eu vim de uma cidade bem pobre lá de Minas, a família pobre também. Então, para mim, essa coisa da cultura foi muito difícil para chegar. Foi uma busca meio que nadar contra a corrente, né? E daí, assim, até pelo estilo que eu escolhi, uma cidade que se ouve muito sertanejo, é uma coisa bem diferente. Então, muitas coisas eu até vejo que para minha história e para minha trajetória eu sou ainda mais vencedora, assim, que tem muita coisa que eu não tive realmente acesso e foi muito difícil mesmo para eu conseguir. Tipo, ler um livro era mais difícil de eu ter acesso a um bom livro, a discos, era tipo, minha tia ia para Belo Horizonte, aí eu juntava um dinheiro e falava, compra um disco para mim. Qual o nome do disco? Eu nem sabia, tipo, Marisa Monte, tá? Ela me chega com cor de rosa, eu olhei e falei, não conheço nada, nunca ouvi nada, mas não tinha ideia que estava lançando um disco. Então foi sempre muito difícil, assim, né, para ter esse acesso.
E foi muito de acreditar e falar, minha música é essa, eu amo fazer isso, quero mostrar para as pessoas. E daquela vontade de viver da música e do meu sonho e tal, e conseguir. Então tem muitas coisas que sim me direcionam para falar, não, esse caminho aqui é legal e vou seguir, tá certo, é isso mesmo. Mas é bem diferente, assim, tem muita coisa que eu não me identifico. E, na verdade, não tem ainda uma pessoa que eu olho e falo assim, nossa, a história é muito parecida com a minha, sabe? É bem diferente, assim. Pô, mas você deu sorte, você pegou o melhor disco da Marisa, né? Peguei o melhor. Esse disco é incrível. Só tinha pé quente, Eu né? lembro quando eu vi Cego Seco, assim, eu fiquei paralisada. Eu falei, caramba, que negócio bonito isso daqui. Aí eu ainda falo que eu aprendi a cantar com ela, né? Porque não fiz aula de canto, nada. E daí eu vi aquelas coisas, ela abrindo vozes, aqueles vocalizes e tal. Acho que até muita coisa que eu trouxe pra minha música, assim, do meu jeito, foi muito de ouvir Marisa e ver que essas possibilidades de vozes, assim, e aprender a fazer também. Você trabalhou um pouco com o Nando também, né? Então, o Nando, eu... Que é o mentor desse disco, né? Do Cor de Rosa e Carvão, assim. ele tocou todos os violões, Sim. tem várias músicas que é dele também. E aí, depois eu vim a ter essa experiência com ele de Janeiro a Janeiro, que é uma música de 99, que eu fiz quando eu morava em Minas Gerais ainda. Aí quando gravei fui gravar o Varrendo a Lua, repeti várias canções do meu disco independente, né? Daí quando fui gravar, a única coisa que eu pensava a princípio era ter um violão e cordas. Daí começamos a ouvir a gravação que tinha feito e tal, eu falei, podia chamar o Nando para ele fazer um dueto comigo, né? Aí o Rafael, que era produtor desse disco, mandou um e-mail para ele, que ele falou que estava ocupado, era tipo perto do Natal, né? Sim. Tava ocupado, então não sabia ainda se ia dar. E depois ele daria a resposta. Eu falei, acho que não vai topar, não. Uhum. Aí em janeiro ele mandou uma mensagem, perguntou, e aí, dá tempo ainda? Daí a gente entrou no estúdio, foi bem bonito. E passava um filme, assim, porque eu lembrava que quando eu era criança ainda eu via Marvin, as músicas do Titãs e tal, mas Marvin era a minha preferida, assim. Aí eu lembrava, assim, daquela coisa que eu sentia quando ouvia e tudo, e ver ele gravando, cantando uma música que eu fiz e tal. Você estava me falando que você tem bastante parceria. Você tem parceria com Fagner, Hildo, Humberto Gessinger, quem mais? Com Erasmo Carlos, com Guilherme Arantes, com John Ulloa, né, do Patufu. Eu andei compondo, assim, com o pessoal. Eu queria, na verdade, tinha uma ideia de fazer um disco todo em parceria, que na maioria das vezes eu faço música sozinha, né? Apesar de ter tenho aumentado mais esse número de parceiros e tal, porque eu acho interessante, se você mandar uma ideia de música, o caminho sempre vai ser diferente do que o que você daria. E mesmo que, às vezes, assim, o compositor sempre começa a ter um vício, né, de linguagem, tanto melódica como de escrita também. Então era meio que aquela ideia de quebrar aquilo, né? Aí comecei a fazer música com esses caras aí, e foi uma escola, né? Agora, varia de método para método, né? Às vezes tem umas que você manda a letra, ou às vezes o cara já vem com a melodia. Sim. Ou você propõe uma melodia, ou vocês fazem juntos, assim? Então, nesse caso, com esse pessoal aí, eu meio que não podia dar um tiro errado, assim, porque eu não conhecia, não é aquela coisa de rolar afinidade, você troca ideia, fica amigo, não sei o quê. Era mais assim, tô te mandando a música para ver se você gosta, então eu tinha que caprichar para a música voltar para mim terminada, né? Então eu sempre fiz um pedaço da melodia, ou às vezes vinha a melodia toda e um pedacinho da letra, com a ideia do que eu gostaria que falasse na música. Por exemplo, com Erasmo foi isso, eu fiz toda a melodia, aí fiz um pedaço da letra e mandei para ele. Aí ele fez todo o resto da letra. Então, nesse caso foi assim, mas às vezes acontece, por exemplo, já teve música que eu fiz, não com eles, né, mas com o meu parceiro Danilo Oliveira. Eu fiz toda a letra, que para mim era uma poesia e que eu não conseguia musicar aquilo. E eu achava bonito, que é a música 7 Dias, que está no Diário de um Dia. Daí mandei para ele e falei, olha, se você vê
se consegue botar um movimento nessas palavras aí, fazer uma melodia para ela. E daí ele fez, mas foi um negócio diferente, assim. Qual foi o parceiro mais inusitado, assim, que te rendeu uma história mais saborosa, assim? Inusitado? Você estava falando do Fagner? O Fagner, a gente tava meio complicado, assim, da gente compor. Mas veio rápido até a ideia dele, que era um pedaço de melodia e tal, e que eu fiquei meio assim, como que eu vou encaixar isso e tal. A gente trocou ideia e tudo. Ele até falou pra gente fazer mais música, assim, e tal, porque naquela época ele tava mais confuso, assim. Mas acho que com ele que foi mais engraçado, assim, essa troca de mensagem pra gente chegar no final da música, né? A gente esqueceu de falar da terceira releitura, que é My Love, do Paul McCartney. Sim. Por que essa canção? Então, essa música eu sempre gostei. O Paul eu amo, assim, adoro também. E eu me casei. E essa música eu usei como pedido de casamento. Então, como o disco é uma celebração, não, eu falo da minha carreira, né, comemoração de 10 anos, mas que na verdade é de uma vida toda, então eu quis também marcar colocar nesse registro esse momento marcante na minha vida também. Você casou na igreja, assim, não? Não, só no civil, no candomblé. Você fez um pedido de casamento ao som de My Love? Não, na verdade eu gravei a música e mandei. E a resposta foi imediata, não? Foi. Daí eu falei, então vou gravar no DVD para eternizar esse momento tão bonito, assim, importante da minha vida também. Agora, você vai lançar esse DVD no dia 28 de junho aqui em São Paulo, é isso? Isso, no auditório do Ibirapuera. E vai ser com a banda do DVD, né, com cello, tudo, do jeito que foi feito com o cenário. Vai ser um belo lançamento e num lugar lindo, né, também. E depois você vai levar para outras praças? Como é que tá? Então, daí eu pretendo lançar assim dessa forma também lá em Belo Horizonte, mas não tem nada concreto ainda. Mas em São Paulo já tem a data marcada aí para esse grande lançamento. Maravilha. Bom, chegamos ao fim do Veja Música. Eu queria agradecer a Roberta. Eu que agradeço. Foi muito Foi bom estar aqui com você, muito bom. Muito engraçado. Então, lembrando que o show de lançamento vai ser no dia 28 de junho, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Obrigado e até o próximo Veja Música. Live é legal, né?